Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e os preparativos já estão sendo ensaiados na Câmara Federal nesse momento. Hoje é uma segunda-feira, dia 13 de dezembro, a qualquer momento será aí iniciado, dado pontapé para os debates sobre o futuro dos R$ 400 de forma permanente. Isso pode acontecer hoje, vai depender do quórum, ou seja, antes do recesso, segundo o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Se tiver quórum suficiente para debater, poderemos ter as votações, os 2 turnos. Caso isso não aconteça hoje, pode ficar para amanhã. Alguns parlamentares ainda dizem que não dará tempo para votar nisso, isso deve ficar realmente só para 2022. É o futuro dos R$ 400 de forma permanente. Se não houver nenhuma mudança de texto, se a Câmara resolver votar sem mudar o texto, aí sendo aprovado 308 votos dos 513 deputados, teremos os R$ 400 de forma permanente, apontando a fonte de onde vai vir o dinheiro, de onde vai pagar de forma permanente. Se houver alteração, ou seja, se esses deputados resolverem mudar algo que foi feito no Senado, eu lembro que o Senado aprovou os R$ 400 de forma permanente, tirou aquela parte do texto que seria provisória até dezembro do próximo ano. Por isso que houve unanimidade na hora de votar quando houve a mudança de texto de forma provisória para R$ 400 de forma permanente. Os senadores entenderam que aí sim quem ganha é o povo. Falta agora a Câmara entender isso. A maioria dos parlamentares, dos deputados, querem confirmar de forma permanente. Só que existe uma minoria. E essa minoria pode comprometer sim o andamento da coisa, como pode retalhar, pode atrasar, pode tentar fazer a cabeça dos deputados indecisos, enfim, tudo isso está aberto. O assunto é esse. Agora, o futuro dos R$ 400 de forma permanente depende da alteração ou não do texto. Se for alterado o texto na Câmara para ser votado, mesmo sendo aprovado de forma pela maioria, ou seja, dos 308 votos acima de deputados, aí esse texto mudado, alterado, vai ter que voltar de novo para o Senado. Aí haja tempo. Aí a medida provisória do presidente para fazer os 400 vai ter que funcionar de novo em janeiro, que é o benefício extraordinário para completar o que falta os R$ 400, como está acontecendo agora nesse mês de dezembro. Muita gente está observando no seu aplicativo do Auxílio Brasil e no aplicativo Caixa Tem, que não está aparecendo os R$ 400, mas está recebendo os R$ 400. Já outros beneficiários fizeram a consulta nos 2 aplicativos, no Caixa Tem e no Auxílio Brasil. Está lá uma diferença que foi referente ao mês passado e está lá um benefício extraordinário. O que é isso? É o complemento dos R$ 400. Então, se nada for decidido de hoje para amanhã na Câmara dos Deputados Federais, ao longo dessa semana, digamos assim, se não for definido antes do recesso dos congressistas, então esse problema vai ficar só para 2022. E aí a medida do presidente Bolsonaro vai ter que entrar em cena de novo para janeiro, para confirmar os R$ 400, porém pode complicar as boas-vindas para os novos beneficiários e pode complicar o pagamento daquele retroativo, do que faltou no mês de novembro, se for via medida provisória. Eu lembro que com a PEC aprovada, entram novos beneficiários, 2,5 milhões de novos beneficiários, e também é possível pagar o que faltou em novembro, em janeiro. Tudo depende dessa PEC 23, a PEC dos precatórios, tá? Hoje é segunda-feira, portanto, a gente está aguardando, acompanhando os debates, se você vai ter quórum suficiente para debater, analisar e votar. Caso contrário, fica de fato para amanhã, terça-feira, ou ao longo dessa semana a gente vai acompanhar de perto. Tá? O futuro dos R$ 400, para que ele fique de forma permanente, é aprovando e apontando uma fonte, sem alterar o texto. Se alterar o texto que foi mexido no Senado, aí mesmo aprovando, vai ter que voltar de novo para o Senado, aí tome mais tempo. Mas a PEC, essa PEC 23, a PEC que viabiliza o Auxílio Brasil, alguns sites falando, alguns jornais, que ameaça criar uma dívida bilionária até o ano de 2027. E aí a gente resolveu investigar para saber por que isso, por que os jornais, sites estão falando isso. É para tentar fazer com que os deputados indecisos não votem
ou para que a comunidade, para que a população fique com medo e ache que realmente é uma PEC de calote? Será isso? Bora entender? A PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, segundo alguns sites, está dizendo que ameaça criar um esqueleto a ser pago pelo governo a partir de 2027, de centenas de bilhões de reais. Algumas simulações sobre os impactos, a proposta indicam que a conta a ser paga pode chegar de 121 até 686 bilhões de reais, dependendo do cenário considerado em 2027. Olha só, é muito dinheiro. É muito dinheiro. De 121 a 686 bilhões de reais. Bem, eu lembro que os precatórios são títulos que representam dívidas do governo com pessoas e empresas. Quando há uma decisão judicial definitiva, o precatório é emitido e o governo é obrigado a pagar na sua folha de pagamento. No meio econômico, o esqueleto é a dívida deixada por um governo para o futuro, sem que haja clareza dos montantes envolvidos. A obrigação pode não ser paga agora, mas no futuro acaba pressionando as contas públicas. Para alguns economistas, essa PEC dos precatórios vai gerar esse esqueleto, ou seja, esse problema ou um fundo bilionário a ser pago no futuro. Mas será que, de fato, isso é para que alguns parlamentares indecisos usem esse argumento para não votar ou votar contra a aprovação da PEC 23, que vai ajudar a população a receber R$400 de forma permanente? O que é que tá por trás dessa matéria, disso que está sendo anunciado por alguns sites, alguns jornais? O que é que está por aí? Querendo complicar a vida ou querendo jogar mais dúvidas? Porque a PEC 23, nesse momento, é fundamental para ajudar a população carente. Ou não? Me responde aqui. Você prefere R$400 permanente ou você prefere receber 400 até dezembro do próximo ano e ponto? Quando for em janeiro de 2023, aí volta para R$217. É isso que algumas empresas de comunicação estão fazendo. Estão gerando dúvidas para vários segmentos. E a gente fica pensando, por que isso? O que é que está por trás de tudo isso? Se a população está passando fome agora, está enfrentando a pobreza, vai esperar mais um ano? Olha o resultado aí dessa demora. A gente está conferindo agora aí, 2,5 milhões de pessoas estão agora sem receber os R$400. É isso que esses sites de comunicação, alguns telejornais, alguns especialistas que se dizem conhecer tudo de leis, querem? Vocês já pararam para pensar que tem gente do outro lado passando fome? Vocês sabiam que na fila de espera tem mães, tem pais, tem famílias que não têm nada, todos desempregados de uma casa que estavam dependendo dessa ajuda de R$400 e, no entanto, ficaram de fora? Vocês já pararam para pensar? Por que ficar preparando matérias, gerando mais dúvidas à população? Porque o Brasil vai ter um aperto grande em 2027. Espera aí. Deixa eu dar um exemplo claro aqui para você entender. Você tem um dinheiro guardado agora para pagar uma conta de energia, ou um cartão, ou uma conta de água, porque senão pode ser cortado, pode ser bloqueado. Você tem um dinheiro guardado. Aí um filho seu, a sua esposa, o seu marido, alguém da sua casa, adoece. Adoece a tal ponto que o médico diz, tem que comprar esse remédio logo, porque senão ele pode piorar. Aí você está com o dinheiro guardadinho para pagar uma conta de água, uma conta de luz, e você tem aquele dinheiro para comprar um remédio. Você vai fazer o quê? Vai deixar o menino piorar? Deixar o membro, seu filho, ou esposo ou esposa piorar? Correndo o risco de perder a vida? Não posso usar esse dinheiro, não, porque esse dinheiro é para pagar a conta de água, de luz. Tem gente que não pensa nem duas vezes. Primeiro, os meus filhos. Vou comprar agora um remédio para ajudar. Conta, eu vou atrás para pagar. Está acontecendo isso. Alguns sites, alguns telejornais, algumas empresas de comunicação estão gerando pânico, preparando matérias maldosas para fazer, para gerar dúvidas na população de que essa PEC se trata de uma PEC de calote. Vai dizer isso a 2 milhões de e-mails que estão nesse momento sem receber nada? Olha aí, se a medida provisória não fosse apresentada agora, se o presidente não tivesse acionado, e se o governo, a Câmara e o Senado, o Senado fez sua parte, a Câmara agora deveria ter acelerado e aprovado rápido. Se tivesse aprovado rápido, com agilidade o Congresso, essa PEC, todo mundo tinha recebido agora os 400, mais o retroativo de novembro, teríamos 2 milhões de e-mails de novos beneficiários, chegaria a 17 milhões, e agora estava andando a coisa. Até uma prorrogação do auxílio emergencial para dezembro deveria ter saído. Sabe por que não saiu tudo isso?
lentidão, parlamentares indecisos. Essa é a verdade. E aí vem algumas empresas de comunicação, alguns sites, dizendo vai ser um problema sério, o governo vai ficar devendo em 2027. Gente, tem pessoas passando fome. Tem 2,5 milhões aí que não receberam nada, ficaram de fora. Me responde aqui, você conhece alguém que estava na fila de espera do Bolsa Família, que ficou de fora agora e não recebeu nada? Você conhece alguém que está passando fome e está esperando uma entrevista no CRAS para receber o CAD único, o cadastro único, para ter chance de ser selecionado no Auxílio Brasil? Tem alguém da sua família, próximo de você e da sua família, que está enfrentando fome, que poderia estar recebendo agora o Auxílio Brasil? Você conhece alguém que estava recebendo auxílio emergencial, que estava ajudando, porque tem gente desempregada nessa família, de repente acabou o auxílio emergencial e essas pessoas não conseguiram receber mais nada desde novembro, estão passando fome, e você sabe que talvez você esteja ajudando com o macarrão, com a carne, com o leite, com a mistura, porque senão a pessoa ia estar pior, ou você conhece alguma família que está sendo ajudada por outras famílias também numa situação difícil, para essas pessoas não morrerem de fome? Você conhece alguém nessa situação? Me poupe. Tem certos jornais, certas TVs, certos rádios que gostam de gerar pânico. Isso para atender, ou pelo menos para atacar quem? O atual governo. Olha, você está defendendo o Bolsonaro? Eu não defendo o Bolsonaro. Eu não defendo o Lula. Não defendo o Ciro Gomes, não defendo o Sérgio Moro. Eu defendo você. Eu procuro trazer a verdade sobre o que a população está sentindo. E a população está constrangida. A população está tensa. Tem gente aí se estressando, tem gente aí entrando em estado de depressão, porque não sabe o que vai acontecer em janeiro, por exemplo. Você sabia que se essa PEC não passar agora, entre hoje, amanhã ou durante essa semana antes do recesso, em janeiro não tem nada definido? E aí a gente vai ter que depender de novo dessa medida provisória? Aí a salvação da lavoura? Mesmo assim, se essa PEC não passar agora, não for votada, não for definida, em janeiro ainda poderá continuar esses 2,5 milhões de pessoas de fora. Apenas os 14,7 é que continuarão recebendo. Aí vai depender se a medida provisória, se o presidente vai de novo assinar para valer em janeiro também, porque não tem nada definido. Eu sempre lembro, uma medida provisória, depois que é assinada, ela tem validade por 4 meses, ou seja, dezembro é o primeiro mês. Só que para que ela tenha validade, o presidente tem que confirmar, vale mais um mês, vale mais o segundo mês, vale mais o terceiro mês, ou seja, é humilhação. Mas é culpa do presidente nesse momento? O presidente quer pagar os 400. Alex, mas ele está fazendo isso porque ele está pensando em reeleição. Independente. Eu vejo as pessoas que vão ser beneficiadas. Se é Sérgio Moro, se é Lula, se é Bolsonaro, Ciro Gomes, o que a população nesse momento menos espera independente de qualquer coisa, é que saia os R$400 e que novos beneficiários entrem na fila. Essa é a nossa campanha. Mais Brasil, menos Brasília. Mais o povo, menos eleição. Mas é porque estão defendendo a campanha, porque com os R$400 sendo aprovado, o presidente conta com isso para ajudar a sua imagem diante da sociedade. Independente de qualquer coisa, tem gente passando fome. Eu faço questão, sou a favor dos R$400 de forma permanente. Com R$400 permanente é o mínimo de dignidade para essa população, porque muitos desses, famílias que têm filhos maiores de 18 anos, correram atrás de entregar currículo. E cadê o mercado varejista? Cadê a indústria que não contrata mais, não chama mais? E mais, tem famílias aí com pais, com marido, com 50 anos, que vão atrás de emprego, tem experiência, quando chega lá, não se enquadra no nosso perfil. São as respostas dessas empresas, dessas lojas. Por quê? Porque tem 50 anos, já é considerado velho? Então contrata o jovem, o filho aí de uma família dessa que tem 18 anos, você é muito jovem, a gente precisa de alguém que tem experiência. Puxa vida, nem 8 nem 80. É ou não é? É por isso que a gente continua assim pressionando. Queremos R$400 de forma permanente. Queremos a PEC 23 aprovada, que seja apontada uma fonte. É isso que a população deve ter em mente. R$400 no mínimo. Se for aprovado com uma fonte apontada, seja a reforma do imposto de renda, seja a privatização de alguma empresa, feito Correios e Telégrafos, Telebrás, enfim, seja outra fonte que o governo aponte, porque só assim, com a PEC 23, a PEC dos precatórios aprovada e uma fonte apresentada, é que teremos os R$400 de forma permanente, como foi isso que aconteceu no Senado. O Senado aprovou permanente. Se não fosse esse o pensamento, eles não teriam aprovado.
queriam aprovar uma forma provisória. Os senadores não aceitaram e mudaram o texto de forma unânime. Várias mudanças, mas a principal foi essa. Se colocar permanente, a gente aprova. E eles aprovaram em 3 turnos na comissão do CCJ, no primeiro e segundo turno do Senado. Deu a resposta, o Senado aprovou os R$400 permanentes e a Câmara dos Deputados é só confirmar nessa aprovação de 2 turnos. Agora, se mudar o texto, muda tudo. Aí vai ter que voltar de novo para o Senado. Essa é a situação, tá? Você é a favor dos R$400 permanentes? Se você é a favor, comenta nesse vídeo, compartilhe esse vídeo o máximo possível aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações de primeira para você. Eu sempre lembro que estamos com as hashtags, para você pressionar também. A hashtag é essa. A hashtag é para que você confirme aí e que o governo realmente pense em que R$400 nesse momento é o mais importante. R$400, eu quero. Quer participar? Então, coloca aí para você compartilhar também, tá? Você deve fazer isso, deve confirmar. Quero o Auxílio Brasil permanente de 400. Hashtag tudo junto. Quero o Auxílio Brasil permanente de 400. Repito, quero Auxílio Brasil permanente de 400. Tá? É importante. Ou então você pode colocar a hashtag R$400 permanente, R$400 permanente. O Auxílio Brasil, o Senado aprovou permanente. Falta agora a Câmara. Alguns parlamentares, não todos, a maioria quer aprovar permanente. Mas temos aí meia dúzia de deputados que não querem. Dizem que se for aprovar vai ser bom para a imagem do presidente. Não importa se é bom para a imagem do presidente, eu quero saber de R$400 permanente. Mas se a gente aprovar, vai ajudar o presidente a ser reeleito. Também não importa. Eu quero os R$400 para a população carente. E você? O que é que você deseja? Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Hoje segue os pagamentos com o final do NIS 2, amanhã final do NIS 3 e segue aí até o dia 23 com o final do NIS 0. O retroativo deve sair em janeiro, se a PEC for aprovada, aquela diferença de novembro. Os novos beneficiários estamos aguardando, se essa PEC for aprovada, deve entrar em janeiro também. E o gás dos brasileiros, que não saiu em sexta-feira, dia 10, por falta de dados atualizados das mulheres vítimas de violência doméstica. A culpa não foi das mulheres, foi do Ministério, tá? O Ministério da Cidadania segurou esse pagamento e agora a gente está aguardando. Segundo o ministro João Roma, vai pagar sim ainda nesse ano. Daqui para o final do mês vai liberar os valores, 50% do valor médio do gás dos brasileiros a 5.500.000 famílias de baixa renda, dando prioridade às famílias maiores, às famílias que têm mais membros. E as outras famílias serão incorporadas mês sim, mês não, ao longo de 2022. Lembro que serão 5 anos de validade desse gás dos brasileiros para pagar metade do valor, começando com 5,5 milhões de famílias e o projeto, a meta é chegar a 19 milhões de famílias até setembro de 2023. Essa é a situação do gás dos brasileiros, tá bom? Se você é a favor, já sabe, né? Compartilha, comenta e diz aí, você quer ou não quer os 400 de forma permanente? É o que está em jogo. De olho na Câmara dos Deputados Federais. Vamos torcer que não haja alteração e que eles apontem a aprovação e que confirmem a fonte de onde vai pagar esse auxílio de 400 de forma permanente. Tem solução, Alex? Tem. É só vontade, é só atitude, vontade política e tem como fazer isso. Até a próxima. Tchau, tchau.